E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Brito e hoje nós vamos começar uma série aí de estudos bíblicos, tá? Nós vamos começar a série de estudos bíblicos, mas antes, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, @BritoMarcos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse estudo, se te ajudou, se foi legal pra você, beleza? Então, vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos, tá? Porque eu preparei alguns slides para ir passando, pra gente ir conversando, pra gente estar debatendo, tá? Vê aí o que você acha, depois comenta aí no comentário. Vamos lá pro meu computador então. Beleza. Coloquei aqui, o nosso estudo de hoje vai ser em cima de amor, essência da vida cristã. Esses estudos é em cima de um livretinho da escola dominical lá da nossa igreja, tá bom? Então eu vou passar aí para vocês, pra gente estar estudando junto aqui também. Amor, essência da vida cristã. Beleza, ó. Todas as pessoas necessitam sentir amadas. O amor, muito mais que sentimento, é a força que renova a vida. Ele é o vínculo da paz. Ele é por cima, aproxima as pessoas, tá escrito errado ali. Separa as maiores contendas, fortalece, anima, encoraja. Mas o amor também é um mandamento divino, se torna um critério de identificação dos filhos e filhas de Deus, como veremos nesta lição que a gente está vendo aqui agora. Eu separei aqui para você um trecho de uma música que eu gosto muito do Mauro Henrique. Eu só não vou colocar ela aqui agora por conta de direitos autorais e tal, mas eu separei para vocês ali algumas partes da música que eu acho muito legal, tá? Então, ó, nós vamos passar aqui algumas partes da música. A gente vai estar lendo para ver como que é a música, mais ou menos. Eu vou deixar o link do clipe dele aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser assistir o vídeo aí, o clipe é muito legal, vou deixar o link aí pra você. Só não vou passar aqui mesmo por conta de direitos autorais, tá bom? Vamos voltar lá. Beleza, ó. Então assim, ó, a música chama Onde Está Deus? Estamos falando de amor, né? E o amor que nós estamos falando é o amor entre irmãos, é o amor ao próximo, tá? Existe o amor de Deus, né? E nós estamos vendo aqui nessa lição o amor ao próximo. Então a música diz o seguinte: coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Essa é a primeira parte ali da música que fala: se você não tem amor, aonde está Deus? Eu vejo nesse refrão que hoje em dia muita gente tem um coração de pedra, tem um coração orgulhoso e caminha realmente sem direção do amor de Deus. E se Deus é amor, se a gente não ama o nosso irmão, aonde então está Deus no seu coração? Aonde então está Deus para você, né? Então, coração de pedra, alma cheia de orgulho, se você acaba caminhando sem direção, porque o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Se Jesus é amor, se você não tem amor, para onde você está indo, né? Então é bom para a gente refletir que o amor, o perdão ao irmão, ao amor ao próximo, a compaixão ao próximo está totalmente ligado ao amor de Deus. Aí segue a música lá, ó. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Está lá fora onde a alma chora. Por quê? Nessa parte aqui, eu acredito que ele fala aqui: se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem. Hoje em dia, com redes sociais, com a mídia muito alta, a comunicação muito grande, a gente consegue comunicação em todo lugar. O que a gente quer fazer? A gente quer, às vezes a gente quer até ajudar o próximo, quer dar um auxílio, uma cesta básica, alguma coisa, mas o que a gente quer fazer? A gente quer se promover, né? Então a gente quer se promover. Não adianta você querer
mostrar para as pessoas que você está ajudando elas, né? Ela quer que você ajude. Muitas vezes a pessoa vem, ajuda o outro e quer tirar uma selfie ali. A pessoa fica até meio envergonhada, né? Então, ajudar alguém sem olhar a quem. Estender a mão para um irmão que está precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de uma ajuda qualquer ali. Às vezes você quer mesmo conversar, né? Sem querer nada em troca. E se eu não consigo perdoar quem me ofendeu, que é coisa mais difícil que perdoar verdadeiramente alguém? E isso toca de verdade em você, porque se você não conseguir perdoar o seu irmão verdadeiramente, aonde está Deus? E ali ele fala, está lá fora e a alma chora. Está lá fora porque hoje em dia a gente olha muito para o nosso interior, para a gente, para o nosso euzinho, né? Esquece quem está lá fora. E é lá fora que a alma chora, é lá fora que as pessoas estão precisando da gente, é lá fora que as pessoas precisam de uma palavra de Deus, do Evangelho, que você leve pelo menos a palavra de Deus para estar aconchegando o coração de alguém, né? Aí eu separei aqui, ó, muitas vezes olhamos somente para o nosso próprio eu e nos esquecemos de quem está lá fora, do nosso irmão, que às vezes necessita de uma ajuda e nos viramos as costas para ele. Essa música retrata muito bem, né? O que vivemos hoje em relação ao amor, a amar uns aos outros como eu vos amei, amar os seus irmãos como Jesus nos amou. Hoje em dia é muito difícil vermos esse tipo de amor no nosso meio, um amor de irmão. O amor é semear da nossa vida cristã. O amor é o que nos faz nos diferenciar daqueles que não seguem a Jesus Cristo, pois Deus é um amor que Jesus nos ensinou a amar. E quando fechamos os olhos para nosso irmão e não amamos de todo o coração, aí sim vem a pergunta: aonde está Deus? Se Deus está no coração de cada um de nós, então cada um de nós verdadeiramente tem um amor enraizado em nosso coração. E se você ainda não deixou esse amor florescer, se faça essa pergunta: aonde está Deus em você? Aonde está Deus em você? Aonde está Deus no seu coração? Se você não consegue nem perdoar o seu irmão, aonde está Deus em você? O texto base desse nosso estudo bíblico é lá em João 3, 11, 18, que diz assim, vou colocar aqui para vocês, ó. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Não amemos de palavras e de língua, mas por obras e em verdade. É o que eu falei anteriormente. Não ame o seu irmão para aparecer. Não ame o seu irmão para se mostrar. Amemos por obras e em verdade. Amemos ajudando ele com uma palavra de amor. Ajudando ele com algo que ele necessita. Você está vendo um irmão seu necessitando de alguma coisa, de uma palavra, de um gesto, de dinheiro até para comprar uma cesta básica, de alimento, de qualquer tipo de coisa. Não procure não estar fazendo ali para se aparecer, mas sim por obras e verdade. Amemos
o nosso irmão como Jesus nos amou, que é muito difícil, né? Vamos falar a verdade. Eu preparei aqui também um fundamento bíblico para vocês, para a gente estar estudando. No texto em destaque, o apóstolo João aborda um tema extremamente importante para o povo chamado Cristo, e amor, segundo ele, é primordial para identificar os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não exercitar um amor cristão revela, entre outras coisas, que aquele que não ama permanece na morte e não tem vida eterna permanente em si. Aqui vou deixar um vídeo para vocês aqui também. Eu separei aqui para não esquecer, né? Vou deixar um vídeo aqui para vocês na descrição desse nosso vídeo, que ele fala do amor ao próximo. É muito lindo. Eu só não vou colocar aqui para vocês por conta de direitos autorais também, mas o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Entra aqui na descrição do vídeo, acessa o link para você assistir. Depois você volta aqui para a gente terminar esse estudo, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso estudo. O autor inicia a sua exortação afirmando que este é um assunto já tratado anteriormente, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. João faz referência aos primeiros ensinamentos que foram transmitidos pelo Senhor Jesus, que está lá em João 13:34 e João 15:12, que a gente pode ver aqui, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos ver aqui, está certo? Beleza. Sua intenção aqui é, além de exortar ou relembrar as palavras do Mestre, conscientizar sobre a necessidade de uma nova postura de vida, tal como vemos nos versículos anteriores, quando o apóstolo afirma que, por serem filhos e filhas de Deus, precisam agora viver uma nova vida, abandonando assim a antigas práticas contrárias à fé cristã, pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pode viver pecando. É preciso, portanto, purificar de todo o pecado, praticar atos de justiça e amar verdadeiramente. João sabia isso, ainda não estava sendo vivenciado por toda a comunidade. Aliás, muitas pessoas eram influenciadas por aquilo que recebiam do mundo, o ódio. Hoje em dia, veja ainda mais evidente. Hoje em dia a gente vê ainda mais evidente essas influências no mundo, com a comunicação que a gente já falou, abrangente, devido à internet, rede social. E o ódio, o rancor das pessoas aumentam ainda mais. A gente pode ver gente ofendendo gente no WhatsApp, gente ofendendo gente por causa de política, por causa de futebol, por causa de um monte de coisa, que uma palavra você pode assassinar um irmão, pode acabar com a esperança desse irmão. Por isso eu preparei aqui uma pergunta para você. Como podemos driblar toda essa avalanche de coisas ruins que o mundo traz para o nosso meio e assim conseguir pôr em prática este mandamento de amor? Vou colocar aqui para você. Responde essa pergunta aí para mim nos comentários depois, para eu ver se você chegou até aqui. Deixa aí essas perguntas nos comentários, vamos ver. O mundo representado pelas pessoas que se opõem a Cristo e a sua mensagem também direcionou sua raiva para o povo cristão. Desde os tempos que Jesus caminhou na terra com os seus discípulos, a perseguição que se fazia a este grupo era muito grande. O mestre muitas vezes alertou para o fato de que todo este ódio alimentado quantos filhos e filhas de Deus se era previsto, o quanto os filhos de Deus era previsto.
Lembrai-vos, aqui está em João 15:20, ó. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Imagina só, se Jesus Cristo foi perseguido com tanto ódio, rancor, com tanta força, imagine nós que somos meros mortais, né? Então, se você está sendo perseguido por levar a palavra, se você está sendo perseguido ou ridicularizado por alguma coisa, não se preocupe, que Jesus já alertou que isso ia acontecer. E você tem que olhar pelo outro lado. Ele fala aqui, ó, deixa eu até voltar aqui para você. Opa, deixa eu ver aqui onde está. Ó, deixa eu voltar aqui para você no slide, ó. Se guardaram a minha palavra, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se ele foi ridicularizado, foi maltratado, foi açoitado, foi falar um monte de coisa dele, ele vai falar de você. Mas também, se naquele tempo até hoje, no infinito dos tempos, vão guardar a palavra dele, vão guardar a sua também, porque a sua palavra vem de Deus. Se você leva uma palavra, evangeliza uma palavra com alguém, ela vai ser guardada. Pensa as duas moedas. Você pode destruir uma pessoa com uma palavra, mas você pode salvar uma pessoa com uma palavra, né? Então, é melhor salvar do que destruir, não é verdade? E eu vou deixar outra pergunta aqui para você, duas perguntas aqui para você responder para mim aqui nos comentários, ó. Para você, o que é amar ao próximo e como amar o próximo? Você já se sentiu perseguido ou ridicularizado por algo que fez ou falou em nome de Jesus? Então, gente, ó, vou deixar aqui para vocês essas duas perguntas. Você já foi ridicularizado, né? Então, deixa aí as respostas dessas perguntas aqui nos comentários, tá? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Por onde Jesus passava, pessoas influenciadas também o seguiam com o desejo de prejudicá-lo de alguma forma, e se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Outros diziam mestre. A vós, outros diziam mestre, né? Sua perseguição era tão profunda que Jesus não mandou os seus discípulos exercitarem a paciência ou a tolerância como como uma forma de resistir a este mal, mas praticar em um amor, tá? Tem um errinho ali de digitação, mas com amor. Então, o mestre Jesus, ele não exercitou, não falou para orar por paciência, por tolerância, mas sim por amor, né? Para você ter amor ao seu próximo, amai uns aos outros como eu vos amei, né? Vou ver aqui, ó, vou voltar aqui para o estudo, ó. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. João 15, 17 e 18. Se o mundo nos odeia, somos cristãos, somos espelhos, né? Desejamos nos espelhar a Cristo, a gente tem que saber que primeiro odiou a Jesus Cristo, depois ele vai odiar a gente, né? Então não tenha medo de levar uma palavra de amor. Eu deixei aqui uma citação de São Francisco de Assis, tá? Que ele dizia assim, ó: aonde houver guerra, que eu leve a paz, e aonde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Eu gosto muito dessa citação, porque ele fala ali: aonde houver ódio, que eu leve a paz é a palavra, é Jesus. Aonde houver aonde houver guerra, que eu leve a paz, aonde houver ódio, que eu leve o amor, aonde houver a discórdia, que eu leve o perdão. São os princípios do amor de Deus, o amor de Jesus, que a gente deve levar aí pro nosso irmão. Lá em João 3, lá em João 3, essa é a mesma recomendação feita pelo apóstolo João, que aprendeu com o mestre o que um amor verdadeiro é capaz de fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que é amor maior que esse?
Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Quem que dá o seu filho para salvar outra pessoa, né? Então é muito difícil você fazer algo que te, né, algo que você ame tanto, que você seja capaz de oferecer para salvar alguém, né? Então, quer exemplo maior de amor que esse, né? Vamos voltar aqui para o nosso estudo. O povo cristão é convocado, então, a espalhar o amor e não o ódio, e se não fosse vigilantes quanto a isso, seriam tentar pagar na mesma moeda, ou conforme o apóstolo Paulo dizia, a pagar o mal com o mal. Isso era tão sério que João relembra a atitude de Caim, caindo aqui com a digitação, de Caim, que não recebeu alguma mais, né? Outra digitação ali, porque suas obras eram más, ou seja, como constantemente praticavam mal, acabou sendo levado a algo pior, o assassinato de seu irmão. Então, Caim estava ali, eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada, né? Caim, ele praticava tanto mal que ele acabou assassinando. Praticava mal não, ele estava com tanto rancor no seu coração, né? Porque estava com inveja do seu irmão, estava com ciúmes do seu irmão, né? Que acabou assassinando seu irmão. Isso, o que estava no coração dele acabou explodindo em algo pior, que foi assassinato. Vamos ver lá, ó. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim, e disse: alcançai do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu filho Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já é à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Tá vendo como faz a inveja? Vamos voltar aqui pro exemplo aqui, ó. O exemplo de Caim nos mostra que a falta de amor nos deixa ser invadidos pelo pecado, e essa invasão nos domina, nos afastando do propósito de Deus e do seu amor. E ao nos afastar do amor de Deus, acaba que podemos matar um irmão. O assassinato de um irmão pode acontecer de várias formas, como a gente já disse aqui. Esse sentido de assassinar não quer dizer que você vai literalmente matar alguém, porém, sabemos que as palavras, fofocas, ofensas podem sim matar o coração, a esperança, o amor de um irmão. Por isso, antes de amar o próximo, devemos olhar para dentro de nós se estamos vivendo o verdadeiro amor de Deus, para que possamos transmitir esse amor, espalhar o amor para nossos irmãos, fazendo assim com que a semente do amor floresça no coração deles. Então, para a gente conseguir fazer com que a semente do amor floresça no coração de cada um, a gente tem que estar levando a verdadeira palavra de Deus. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui que é muito legal para a gente pensar, tá? Certa vez eu chamei essa historinha de o pai que matou e morreu com sua filha por amor. Certa vez tinha um pai e uma filha na praia, e eles estavam brincando lá. E a filha falou assim: pai, posso ir nadar no mar? Eu falei: pode ir nadar. Aí ela foi pro meio do mar, e do nada ele viu ela se afogando. E naquele desespero por salvar a sua filha amada, ele correu
para salvar ela. Chegando lá no meio do mar, ele tentou agitar, e quando ele percebeu, também não dava pé para ele naquele lugar que ela estava, e acabou morrendo junto com ela. Os dois morreram. Um pai com medo de perder sua filha acabou morrendo. Gente, o que é a moral dessa história? O amor, um amor sem o preparo, às vezes ele não é suficiente. Por que eu digo isso? A gente está falando em levar a palavra de Deus, levar uma palavra de conforto, evangelizar com amor, ajudar alguém a passar por uma frustração ou alguma coisa assim. Mas se você não tiver o preparo, como um estudo que a gente está fazendo aqui agora, fica mais difícil, porque você pode falar uma palavra que tenha duplo sentido, ou você pode acabar destruindo ao invés de melhorar, ao invés de consolar aquela pessoa. Então, antes de você querer levar uma palavra para uma pessoa para ajudar ela, se prepare e veja o que ela está passando, para você não acabar destruindo, matando de vez aquele sonho, aquela angústia que aquela pessoa está. Aí, ao invés de você melhorar, você acaba piorando, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Beleza? Então se prepara primeiro antes de ir, para você não acabar matando os sonhos, matando aquela pessoa de alguma forma. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso estudo, que ele diz a palavra que ilumina a vida. Uma parte aí da palavra que ilumina a vida, para a gente refletir sobre o que a gente está falando. O amor é mandamento divino. Só podemos amar verdadeiramente a Deus. Você também verdadeiramente a Deus. Faltou a vírgula ali. Você também amarmos ao nosso próximo da mesma forma como amamos nós mesmos. Ficou meio estranho ali, a digitação deu errado, mas você entendeu. Esse amor exigido de nós não é que jamais deve ser direcionado às coisas, bem materiais, ou somente a pessoas muito próximas e que nos fazem bem, mas a Deus e a todas as pessoas que Ele criou. A recusa do amor nos compromete como servos e servos de Deus, pois mostra o quanto somos de Deus ou não. O que quer dizer aqui, gente? A gente não deve amar somente as pessoas que a gente gosta. Não deve amar somente as pessoas que estão perto da gente. Não deve amar as pessoas somente porque ela tem um poder aquisitivo maior que o nosso. Não deve amar as pessoas porque ela tem algo a nos oferecer. A gente deve amar as pessoas sem olhar o que elas têm para oferecer para a gente, sem pedir nada em troca. Aí que vai medir o quanto você é de Deus ou não. Vamos voltar aqui. E aí que fica mais e mais difícil, porque amar o irmão, amar o próximo que gostamos, que convivemos, que temos a mesma ideia, os mesmos ideais, é muito fácil. Amar a Deus quando estamos prosperando, temos tudo de bom, de bem, também é muito bom. Agora, gente, amar o próximo quando ele nos ofende, quando ele faz alguma coisa ruim pra gente, quando ele mata algo que a gente tem, ou mata alguém, ou faz alguma coisa que a gente não gosta, aí que fica difícil. Aí quando a gente ama Deus, quando a gente está próspero, quando está entrando dinheiro, quando a empresa está indo bem, quando você tem um emprego legal, quando a faculdade é boa, quando você tem o que você quer, é bom. Mas amar a Deus quando você não está prosperando, quando você não está num momento difícil na sua vida, quando você vai mal nas provas da faculdade, quando você pede um filho para Deus e Ele não te dá, aí que complica, porque a gente sabe que Deus não te abandona, mas na hora H ali, aí fica difícil para você amar e demonstrar esse amor, não é verdade? E aí que eu te deixei uma perguntinha aqui no estudo. Nesses momentos mais difíceis é que temos demonstrado todo o coração o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos. Como você se vê nesses momentos difíceis em relação ao amor de Deus e amar o seu irmão? Né? Deixe aí nos comentários como você se vê aí nesses momentos mais difíceis. Beleza? Vamos pro próximo ali.
Nós sabemos que, aqui em João, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Opa, vamos ver se está certo aqui. Aí, repetiu ali. O amor cristão praticada por aqueles e aquelas que seguem a Cristo sinaliza a nova vida que recebemos dele. A capacidade de amar, de perdoar, de olhar com bons olhos para as pessoas que se colocam como inimigas revela o quanto Deus possui do nosso coração, da nossa vida. Fechar-se para essas obras finalizando o quanto ainda precisamos ser transformadas e transformadas por Deus. Só existe uma maneira de sinalizar que o amor de Deus está em nós, amando sinceramente as pessoas, ainda que aquilo que algumas de nós ofereçam seja ódio. Não podemos devolver o que delas recebemos, mas devemos dar o que Deus gratuitamente nos deu, que é o amor. Então, gente, mesmo que a gente só receba ódio das pessoas, mesmo que a gente só receba coisas ruins das pessoas, a nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte é oferecer o amor de Deus para as pessoas. Nos transforma em assassinos de nossos irmãos e irmãs. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Caim tornou-se um assassino porque era motivado pela inveja e a ganância, não por amor. Ao ver seu irmão Abel receber de Deus elogios e aceitação, indignou-se e, enraivecido, o matou. João adverte para os perigos alimentados pela raiva. O ódio a que o apóstolo se refere surgem no coração humano após muitos pensamentos negativos e vingança de rejeição serem alimentados contra outras pessoas. Em Efésios lemos: irai-vos e não pequeis. O ódio cresce quando alimentamos a ira. Não matamos nossos irmãos e irmãs somente ferindo-os fisicamente, mas também quando ferimos por palavras, quando menos esperamos ou fazemos acepção às pessoas, quando vemos alguém padecer por necessidades, fechamos a mão e o coração permitindo de morrer de fome. Então, gente, é o que a gente está conversando, né? Fala nesses dois aqui, ó. Nessas duas condições apresentadas como consequências de falta de amor, estão em nós uma atitude se faz necessária a tática do perdão se não estivermos dispostas a perdoar as ofensas recebidas pelos nossos irmãos. E aqui vou colocar aqui uma conclusão para a gente finalizar, que é assim: devemos amar incondicionalmente a Deus e a todas as pessoas, assim como amamos a nós mesmos. Esse amor deve ser desprovido de interesses pessoais, amar a Deus e também amar as pessoas que se colocam diante de nós como inimigas. Esse é um processo que não é fácil, por isso envolve conversão. Na verdadeira conversão, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e é Ele quem nos capacita a amar. Então, a capacidade de amar verdadeiramente só vem de Deus, beleza? Gostaram desse estudo? Então a gente concluiu aqui o nosso primeiro estudo aí do canal. Deixa aí as respostas das perguntas que a gente viu aí no estudo nos comentários. Espero que você esteja gostado. É um estudo aí bem detalhado, a gente levou mais de meia hora aí, né? Mais não sei quantos minutos, mas foi bem legal aí para vocês, beleza? Até mais, pessoal, até o próximo estudo aí. E não esquece de se inscrever no canal. Tchau, tchau.